Olá pessoal, quem vos fala é o professor Alan da Costa Macedo. Hoje nós vamos falar resumidamente, nós vamos falar sobre as constituições que tiveram no Brasil, tá? Vamos lá. A primeira constituição que nós tivemos foi a Constituição de 1824. A característica básica dessa constituição é que ela era uma constituição da época do Império, né? Ela foi outorgada por quê? Porque ela não passou por um processo democrático de confecção, ela foi entregue por um poder que tinha na época, que no caso era o poder do Império. O imperador Dom Pedro I, ele outorgou, entregou essa Constituição já pronta, tá? Para reger a situação do país. Bom, a segunda Constituição que nós tivemos foi a Constituição Republicana. Foi uma Constituição de 1891, ou seja, 60 e poucos anos depois da primeira Constituição. Essa Constituição de 1891, ela deixou de forma definitiva, né, a Constituição do Estado na forma federativa, né, ou seja, a forma federativa de Estado e a forma republicana de governo, tá? Então foi outra característica dessa segunda Constituição de 1891. Bom, a terceira Constituição nossa foi a Constituição de 1934. Qual é a característica básica dessa Constituição? Ela foi decorrente de um rompimento da ordem jurídica ocasionada pela Revolução de 1930, a qual pôs fim a uma era, tá, dos coronéis, denominada Primeira República. Não sei se vocês lembram disso em história. Tá? Ela costuma ser apontada pela doutrina como a primeira a se preocupar e enumerar os direitos fundamentais sociais. Tá? Então, uma característica da terceira Constituição, que foi de 1934. Bom, a quarta Constituição foi a Constituição do Estado Novo, foi a Constituição de 1937. Essa Constituição se deu na época do Getúlio Vargas, né, no poder. Ele dissolveu a Câmara dos Deputados, dissolveu também o Senado, tá? E revogou a Constituição de 1934, outorgando, ou seja, novamente por um rito ditatorial, né, a Constituição de 1937. A quinta Constituição que nós tivemos foi a Constituição de 1946, tá? Essa Constituição de 1946, ela foi promulgada também, tá? Foi uma Constituição democrática, elaborada com base nas Constituições antigas de 1891 e 1934. Embora ela não tenha conseguido realizar-se plenamente, é inegável que essa Constituição de 1946 ela cumpriu a sua tarefa de redemocratização daquele período de Getúlio Vargas no poder, certo? E a nossa sexta Constituição, tá? Ela foi a de 1967, a Constituição da época dos militares, né? Da ditadura militar, ou seja, se ela foi uma Constituição que não foi colocada por um rito democrático, ela foi uma Constituição o quê? Outorgada, né? Ela foi entregue também por um poder sem a participação popular, nem por representação, nem por nada. Ela foi entregue, a Constituição de 1967, tá? Ela foi inerente ao golpe militar de 1964. A nossa sétima Constituição, alguns divergem se ela foi uma Constituição ou foi uma emenda à Constituição de 1967. Foi a Constituição de 1969, tá? Ela é decorrente da emenda 1 à Constituição de 1967, por isso a doutrina diverge, que nesse período militar o que eles queriam mesmo era fornecer uma emenda à Constituição. Eles diziam que queriam fornecer uma emenda e os constitucionalistas, eles discordam disso. Eles acham que realmente foi uma nova Constituição, tá? E uma nova Constituição antidemocrática, ela também foi outorgada, tá bom? E a última, né, que é a nossa Constituição atual, que é a Constituição de 1988, que instituiu um Estado democrático de direito, retomando o processo de redemocratização, e infelizmente ela tem sido desvirtuada ao longo do tempo através do poder constituinte derivado, que vem, né, elaborando emendas constitucionais e em que muitos se separam daquilo que a gente idealizou como uma social-democracia, um Estado democrático de direito dessa Carta Cidadã. Beleza, gente? Então, um breve resumo só para vocês saberem que, em média, foram 8 constituições, se a gente considerar que a Constituição de 1969 foi uma Constituição mesmo. Se a gente desconsiderar, achar que ela é uma emenda, foram 7 constituições durante o nosso período aí de Brasil formal.
Beleza, gente? Grande abraço aí para vocês. Espero que esse breve resumo ajude de alguma forma, pelo menos para questões objetivas aí de concurso. Falou? Grande abraço, fiquem com Deus.